Saúdo a todos com a paz do Senhor, mais uma vez. E Deus com certeza tem nesta manhã algo especial para as nossas vidas, amém? Abra suas Bíblias no versículo que 1 Coríntios, né, capítulo 4, versículo de número 2. Vamos ler toda a igreja aqui? Vamos ler? 1, 2, 3 e... Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Falar sobre fidelidade é sempre um desafio muito grande. E eu não quero entrar de forma, nesta manhã, no conceito de fidelidade, mas eu acredito que todos têm a noção do que significa fidelidade e ser fiel. Sendo assim, eu quero trazer nesse estudo algo que quero me largar um pouco da questão histórica ou conceitual da palavra, por entender que você já sabe, pelo menos tenha noção, e isso já vai ser suficiente para o que Deus quer trazer às nossas vidas essa manhã, que é o quê? Por que não conseguimos ser fiéis? Por que nós temos dificuldade de alcançar e permanecer nessa fidelidade? Eu peço que você abra a sua Bíblia também em Mateus 26, capítulo 31. Mateus 26, capítulo 31. Diz assim, a partir do 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vá agora até o versículo 56, desse mesmo capítulo, versículo 56, diz assim: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Agora vá para o versículo 69, desse mesmo capítulo. Versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e, aproximando-se, uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Veja o que ele disse no 70. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Fidelidade, irmãos. A fidelidade é algo que vai nos dar base para sermos felizes. Que alguém tem dúvida que ser fiel a Deus é igual ser feliz na terra? Ser fiel a Deus é igual ser feliz independente das coisas que nos aconteçam? Ser fiel a Deus é a base da nossa fé. Ser fiel a Deus é algo que é necessário para que nós venhamos verdadeiramente servi-lo e fazer com que o evangelho dele seja uma realidade na nossa vida e a nossa vida seja uma bênção para o próximo, dentro do que nós estamos falando nesse ano. Não existe abençoar a vida do próximo sem ser fiel a Deus.
Porque muitas vezes a infidelidade a Deus tira Deus do lugar que Ele tem nas nossas vidas e automaticamente tira toda a nossa vida do lugar que deve estar. Tira todas as coisas do lugar que ela devem estar. Então, a fidelidade, irmãos, é algo que precisamos, mas por que não conseguimos? Veja Pedro. Por que Pedro andando com Jesus? Por que Pedro, estando com o próprio Deus como homem na terra, mesmo depois, no mesmo dia de prometer ao próprio Deus que daria a sua vida por ele, mesmo assim não se manteve fiel a Deus? Você é fiel a Deus, irmãos? Sim ou não? Pastor, eu tento. Por que não consegue? Porque muitas vezes a fidelidade, ela não é permanente em nossas vidas. Eu prometi a Deus e não consegui. Eu me esforcei, mas não alcancei. Eu fiz o compromisso, né, Diácono Elbe, todo ano, na virada de ano é de praxe, nós falamos: Deus, nesse ano vai ser diferente. Deus, nesse ano eu vou fazer diferente. Deus, neste ano a minha vida será sempre um motivo de estar na tua presença. Nesse ano eu vou fazer realmente que eu seja fiel a ti. Por que não conseguimos? Porque Pedro não conseguiu. Mas mesmo buscando alguém aqui, eu acredito, irmão, que todos nós temos esse desejo em nós. Eu acredito que o desejo de permanecer e ser fiel a Deus, ou ser fiel e permanecer, né, fiel a Deus, é um desejo sincero dos nossos corações. Eu não tenho dúvida que nós buscamos isso. E só que veja que como Deus chega a um ponto de falar a Davi que Ele se alegra em ver Davi, por Davi ter um coração que agradasse tanto a Deus, que ele via em Davi algo maravilhoso, um servo, ao ponto dele falar que achou, né? Achei a Davi, meu servo. Será que Deus falou assim já de mim, de você? Será que Deus olhou para a tua vida e para a minha vida e falou: olha, achei o meu servo, me alegro com o meu servo? Será que nós teremos ou já tivemos essa alegria de ser visto assim por Deus? Imagina Deus olhar para você, irmãos, e ver você assim, se alegrar com você assim. A fidelidade passa por isso, pois aquele que não consegue ser fiel a Deus, dificilmente Deus vai conseguir olhar para ele e se alegrar dele. Davi errou muito, pastor, mas Davi foi muito errado em muitas coisas, mas Davi, ele se arrependia, ele voltava atrás. Davi, ele se rasgava diante do Senhor. Ele não era perfeito, mas o seu coração, ele agradava a Deus por ter essa humildade e de sempre, com seus percalços, seus erros, ele buscava voltar-se a Deus e continuar fiel. Todos nós, eu acredito que gostaríamos de termos essa busca, gostaríamos de ser visto por Deus dessa maneira. Em Isaías, irmão, 58 vai falar de um jejum que agrada a Deus, um jejum que está envolvido de nós sermos solidários, de termos em nós uma justiça social, de termos em nós que realmente não seja aquele jejum hipócrita e puramente que venha punir a nossa carne, nos tirar de algo que nós gostamos, mas que venha ser envolvido realmente em muitas outras coisas que agradam verdadeiramente a Deus e que faz diferença para o próximo. Quantas vezes nós não conseguimos nos mover para abençoar a vida do outro, pois não é agradável a nós. Como nós estamos falando isso o ano todo e como é difícil. Então, transformar a nossa vida em uma vida, como diz em Isaías 58, que vale a pena ser vivida. Uma vida que, mesmo tendo problemas, ela nos traz uma alegria, ela nos traz um prazer, ela nos traz algo de bom, ao ponto de nós queremos oferecer a nossa vida para o próximo, porque muita gente não consegue abençoar o próximo, porque a sua própria vida é um caos, a sua própria vida é um peso.
a sua própria vida é algo que ela é arrastada, é algo que ela é puxada na marra, é algo que não vale a pena nem para mim, nem para você. Imagina se a minha vida será diferença e bênção para a vida de alguém, se eu mesmo comigo não me encontro, não consigo ver na minha vida algo de bom, algo de produtivo. Veja que Isaías 58 vai falar disso. Então a glória do Senhor, irmãos, ela fala em Isaías que será a retaguarda das nossas vidas. Quando nós estamos fundamentados nessa palavra, quer dizer que nós não seremos apunhalados pelas costas, pois a nossa retaguarda está a glória do Senhor conosco. Você não se preocupa em se relacionar com o próximo, se ele vai te fazer sofrer ou não. Você não vai cheio de cuidados, cheio de temores, pois a glória do Senhor está na sua retaguarda. Então você sabe que Deus vai guardar a sua entrada, que Deus vai guardar a sua saída, que você vai entrar ali não para fazer nada contra ninguém, mas sim para levar a bênção do Senhor contigo, e ela vai te guardar, por mais que sejam injustos contigo, o nosso Deus vai te justificar. Por mais que sejam duros e sem coração contigo, o nosso Deus vai te direcionar e vai te guardar em tudo. Então a glória do Senhor será a nossa retaguarda. Então, tudo vem pela fidelidade, que mesmo quando queremos praticar, nós não conseguimos. O que diz em Isaías 58, o que nós vamos alcançar, no que promete essa palavra, vem pela fidelidade das nossas vidas com Deus. Só que é algo que não conseguimos alcançar. Quem aqui já conseguiu ser fiel a Deus e permanecer fiel a Deus sempre, durante toda a sua vida? Acredito que nenhum de nós. Mas será que nós não podemos fazer como Davi fez? Sermos mesmo que infiéis e falhos muitas vezes, não deixar que essa infidelidade seja algo que atrapalhe a nossa relação com Deus, por de pronto nós nos arrependermos, de pronto nós voltarmos atrás, de pronto nós conseguirmos realmente reparar aquela falha, aquele erro, ao ponto de Deus falar assim: não, meu filho errou, mas ele já se arrependeu, ele falhou, mas ele já voltou atrás. Irmão, o coração duro acaba com as nossas vidas e a fidelidade que você tem com Deus. Não existe pessoa fiel a Deus com um coração de pedra. Não existe pessoa fiel a Deus. Existem religiosos fiéis à religião. Existem religiosos fiéis a ritos e doutrinas humanas, que conseguem permanecer fiéis a esses ritos e essas doutrinas, que muitas vezes tem um pouco de palavra no meio, mas a maior parte é feita pelo próprio homem, e se mantém fiel àquilo para poder cobrar do outro. Não tem nada de Deus nisso. Mas nós precisamos buscar essa fidelidade, mas não conseguimos. Como é que eu faço, pastor, para me ter essa vida assim? Porque eu não consigo ser fiel. E aí eu quero destacar apenas 3 coisas nesse estudo. Por que nós não alcançamos essa fidelidade? Com base na vida de Pedro e no que Pedro nos mostra nessa passagem que foi lida, quando desconsideramos, irmãos, as palavras que proferimos. Veja que Pedro, ele fala de maneira discursiva, ele fala de maneira a agradar os seus ouvintes, ele fala de maneira a agradar o seu Senhor que estava ali com ele, puramente de boca para fora. Ele fala algo sem pensar, algo sem levar em consideração o que aquilo traria de responsabilidade a ele a seguir em diante. Ele diz algo simplesmente para agradar naquele momento. E muitas vezes o que nós falamos para agradar no momento nos fazem infiéis a pessoas, nos fazem infiéis ao nosso trabalho, nos fazem infiéis às nossas famílias, nos fazem infiéis principalmente ao nosso Deus. Pois como eu serei fiel a Deus se eu não consigo ser fiel ao meu amigo? Como eu serei fiel a Deus se eu não consigo ser fiel ao meu irmão, à minha esposa, ao meu marido, aos meus filhos, ao meu trabalho, ao propósito que eu me coloquei diante do Senhor?
Hoje eu estou assim, eu assumi, o irmão José fala assim, assumi aqui, pastor, fique tranquilo que eu vou estar aqui toda manhã, abençoando-nos boas-vindas, e não se preocupa, eu vou chegar aqui sempre cedo, eu vou estar aqui olhando tudo, cuidando da igreja, para quando a igreja chegar, está tudo pronto, não se preocupe. E ele assume aquela responsabilidade. Muitas vezes em um momento onde todos estão olhando, muitas vezes no momento onde todos estão ali, e aquilo traz a ele uma atenção de ele ser uma pessoa boa, de ele ser uma pessoa voluntária, dele ser uma pessoa que verdadeiramente está se colocando para poder ajudar. Só que se não for uma verdade, e ele não pensar antes de falar, ele vai ter que ver que ele vai ter que abrir mão de às vezes uma festinha de família, vai ter que abrir mão de um trabalho, algo que ele poderia fazer naquele momento. Ele vai ter que abrir mão de muitas coisas, só que ao falar e falar de qualquer maneira, ele assume aquilo, só que lá na frente ele, não, mas isso aqui vai me prejudicar, não posso fazer. Aí semana que vem, pastor, não vou poder ir não. Só que a igreja inteira contou, todo mundo faz. O que vai acontecer? Alguma coisa de errada vai acontecer. Por conta de quê? Uma infidelidade que foi ali de forma a agradar quem estava ouvindo no momento, falada sem pensar, assumida a responsabilidade não cumprida, que gera uma infidelidade e que na vida da pessoa se torna comum isso. Imagine se fosse assim com o irmão José. Tudo que nós vamos pegar para fazer, tanto no trabalho quanto nas nossas casas, diante dos nossos filhos, nós passamos um exemplo horrível de como sermos infiéis. Como ser infiel a Deus dessa maneira? Pedro, ele faz isso. A Bíblia diz, em relação à fala, em relação às palavras que são proferidas, a Bíblia diz o seguinte: a língua é a morte, e a morte estão no poder, a vida e a morte estão no poder da língua. Veja, da nossa língua, ela tem um poder tão grande, e muitas vezes nós não temos noção do que o que sai da nossa boca é algo que pode matar ou trazer vida às pessoas. Nós abençoamos ao Senhor com a nossa língua e ao mesmo tempo amaldiçoamos o nosso irmão. A nossa língua, ela tem esse poder. A palavra diz em determinado momento que é inflamada muitas vezes pelo inferno. Imagina, irmãos, o poder que tem a sua língua, de ter esse poder de trazer tantas coisas. Ela pode matar, mas carrega em si também um veneno muito maligno, que pode destruir. E um exemplo tão bobo como esse, mas que se torna uma cultura nas nossas vidas e que nos fazem infiéis. E como infiéis não é possível ter o que promete em Isaías 58 sobre nós. A nossa vida não será uma vida de Deus, a nossa vida não será cuidada e guardada pelo Senhor, a nossa vida, mas pastor, estou fazendo tudo o que a palavra manda, será? Pastor, eu estou fazendo o que a religião manda. Aí sim, muitas vezes nós conseguimos fazer o que a religião manda, porque o que a religião manda é fácil, porque quando a religião é estabelecida por homens, puramente muitas vezes com o desejo e com o buscar de se colocar acima de outros. Então os que fazem estão certos, os que não fazem o que a religião manda estão errados. E geralmente quem estabeleceu aquilo é porque é algo puramente rotineiro, costumeiro. A palavra do Senhor vai além disso. A palavra do Senhor, ela passa por cima dessa situação. Ela mostra algo muito mais central e de princípios na palavra, que muda a nossa vida não só dentro do templo, mas dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, onde quer que nós vamos. Imagine, irmão, se isso se torna algo comum em você. Se a sua palavra, o que sai da sua boca, se não for pensado, ponderado, o que pode causar na sua vida e na minha vida? Então, pelas palavras, irmãos, nós seremos justificados, a palavra diz.
E pelas palavras nós seremos também condenados. É o que sai. Pedro caiu nesse erro por querer aparecer. Pedro caiu nesse erro por falar demais. Mas o nosso Deus, que Ele era Deus na terra, e Ele sabia de todas as coisas, Ele sabia que Pedro estava falando apenas da boca para fora. Mas que as palavras dele, mesmo sendo da boca para fora, geraram morte para a sua vida, infidelidade para o seu ministério, e traz um exemplo dos piores no Evangelho para as nossas vidas. Então veja, irmão, nós temos que vigiar a nossa boca, senão o que vai acontecer? Nós temos que vigiar o que sai. A minha vida não tem andado, por que será, pastor? A minha vida não tem desenvolvido, por que será? Pode ser justamente porque nós não vigiamos o que sai da nossa boca, o que está. Toda palavra volta para nós, irmãos, não tenha dúvida disso. É como um bumerangue que você joga e ela volta. Você joga e ela volta. Toda palavra que sai da nossa boca, ela vai voltar para as nossas vidas de alguma maneira. É terrível isso, é muito terrível. Então, irmãos, não se envenene. Não se envenene. Porque o veneno é para nós mesmos. Não se junte para falar de ninguém. Não se junte para falar mal de ninguém. Não entre nessa situação, pois é veneno que você está plantando para a sua própria vida, independente se tenha motivos ou não, independente se a pessoa esteja errada ou não, independente. Use a sua boca para poder plantar coisas boas, pois vai voltar. O mal que sai da sua boca, por mais que seja escondidinho, por mais que seja na privacidade do Telegram, do Telegram está muito conhecido, né? No WhatsApp, na privacidade que seja, sabe o que acontece? Ela vai e ela volta. Deus vê todas as coisas. Olhe para mim aqui. Deus vê o que sai da tua boca, por mais que seja baixinho. Deus vê o que sai quando nós falamos dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Deus vê, irmãos. Só sai da boca por quê? Porque está onde? Tem como sair da boca algo que não está no coração? Será que tem como sair? Não, pastor, só foi daqui para fora, não está no meu coração isso. Eu falei uma coisa impensada, mas é porque estava no coração. Se falou a maldade de alguém, porque essa maldade gerou-se no coração. Então, só que tem um outro lado desse texto, quando a palavra diz, o que sai da boca está dentro, a palavra fala isso, mas o outro lado do texto diz o seguinte: não é o que entra pela boca que contamina, e sim o que sai da boca. Então a pessoa já está contaminada aqui dentro, diaconisa Cláudia, imagina, e aí deixa sair pela sua boca algo de ruim, aquilo vai trazer mais contaminação e mais veneno para ela mesma, e é o que mata. Então se saiu, já está dentro, e se saiu, contamina ainda mais ainda, o que já estava ruim dentro. Então as palavras fazem mal? Fazem, muito, mas também podem fazer bem. Você veja que não tem algo de mais maravilhoso para alguém que está ferido, machucado, que está sofrendo por algo que a própria pessoa fez, e ela não consegue, às vezes ela mesma não consegue se perdoar, e quando você chega perto dessa pessoa que cometeu tantas coisas ruins, e você abraça essa pessoa e fala assim: olha, nosso Deus, Ele cura tudo. O bálsamo do Senhor Jesus, o sangue dele que foi derramado na cruz, se você se arrepende, ele te envolve, e não se preocupe, mas Deus vai trazer a cura para a tua alma. O que você fez ainda não tirou a sua vida, e você ainda pode ser regenerado, você pode ser alcançado, e tudo na sua vida pode ser restaurado. Imagina a pessoa ferida ouvindo isso, que estava ali se corroendo por dentro, com o que ela mesma tinha feito a ela. Olha só a diferença da palavra que sai da boca. Como nós podemos e temos a opção de levar vida através da nossa boca.
de levar vida através da nossa língua, mas muitas vezes nós levamos morte. Nós olhamos e falamos assim: olha, você está assim porque você errou, você está assim porque você fez errado, e você vai morrer por conta disso, não tem mais jeito para a sua vida, não tem mais jeito para isso, para aquilo, acabou. Aí nós não olhamos que nós também somos assim. Nós não olhamos que nós estamos plantando essa palavra de intolerância e de falta de amor para o outro, e que lá na frente alguém vai fazer assim com a gente. E muitas vezes nós não notamos do que nós estamos recebendo na nossa vida hoje, já foi algo que foi plantado pela nossa língua ontem. Nós não percebemos isso. Então, irmãos, só temos uma vida para viver. É uma vida só. Ela passa rápido. Essa vida precisa ser aproveitada, não podemos perder a nossa vida, a alegria da nossa vida, com falta de sabedoria e de infidelidade a Deus, e fazendo com que as nossas palavras destruam a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Nós precisamos entender que nós temos esse veneno em nós, está aqui na língua, é um veneno que não pode ser liberado, mas que você tem a opção de liberar. Imagina aquela pessoa que libera veneno todo um instante. Eu tenho muita dificuldade com quem fala palavrão, com quem maldiz outros, quem não acredita no próximo. A forma de falar palavrão é uma forma muito forte de mostrar para a vida que eu não estou contente, e da pior maneira possível. Eu sempre gostei muito do Michael Jackson, sabe? A Kate também, uma vez a gente estava em viagem em Punta Cana, pastor, mas seu pastor, Michael Jackson não é de Deus, não sei o quê. A forma de, assim, não é um modelo de vida para mim. A forma da música dele, algumas coisas, a forma que ele dançava, aquele negócio, eu achava fantástico, sabe? Ele deslizando, aquele negócio lá, coisa assim, que eu falava, Deus está ali, deslizando aquele negócio. Como é que pode, né? E lembro muito que quando ele morreu, e veio toda a questão da sua morte, que o mundo inteiro comentou muito a morte do Michael Jackson. E eu lembro que na época eu trabalhava numa lanchonete, e tinha um rapaz que trabalhava numa loja da frente, no Liberty Mall, e esse rapaz xingava o Michael Jackson de tudo que era nome, falava tanta besteira, tanta coisa, e vendo o documentário na televisão, e ali a gente sentado, e como era amigo trabalhava no mesmo local, todo mundo se conhecia, e se juntou um grupinho e começaram, e rapaz, mas falava, só que aquilo era só coisas ruins. Ele está mentindo, porque ele fez aquilo, ele está escondido, ele não morreu nada, ele está querendo correr disso, é o processo tal, é aquele negócio, e falava tanta, e só xingando, com palavras assim, realmente muito pesadas. Aí eu falava assim, aquilo começou a fazer mal para muitas pessoas que estavam ali, que não éramos fãs do Michael Jackson, nem tinha ele como ídolo, mas era uma pessoa que tinha perdido a vida, era um ser humano que partiu, um ser humano que podia ser como meu irmão, meu pai, qualquer pessoa, e que nem nesse momento aquela pessoa tinha uma compaixão com o ser humano que ali existia, e aquilo fez muito mal a todo mundo, ao ponto que um saiu de perto, o outro saiu, e ficou o outro sozinho falando lá. Aí ele falou, por que vocês saíram? Não, está muito bom ficar aí não. Por quê? Porque você está falando muita besteira, você está falando só coisas ruins. Por que que nós escolhemos, irmãos, com a nossa própria boca, destruir pessoas, falar tantas coisas malignas, em vez de nós termos esperança? Jesus, ele sempre teve esperança. Você lembra Jesus xingando alguém? Você lembra Jesus amaldiçoando alguém? Você lembra Jesus sem ter esperança com alguém? Você lembra Jesus que ele chega para os piores e mesmo assim ele tem esperança? Nós precisamos, e quando isso, irmãos, quando isso acontece dentro da nossa casa,
quando nós desferimos palavras tão duras e malignas aos nossos filhos, à nossa esposa, dentro do lar, dentro do nosso ambiente mais sagrado que tem, é o lugar que Deus separou para poder você estar com a sua família na sua intimidade, e ali ela é disputada com palavras malignas que nós mesmos colocamos para destruir a nossa casa, destruir a nossa família. E quando sai um palavrão pela nossa boca, no meio do nosso lar, em cima da sua cama, junto com os teus filhos, ali é o diabo usando a nossa própria vida para destruir o que nós temos de mais sagrado. Pedro, ele falou uma coisa impensada. Nós fazemos muitas vezes muito pior que ele. Que você possa refletir nessa manhã e não deixar que a sua língua destrua a sua vida, porque tudo que você faz volta. Então, irmãos, não se envenene, não minta para você mesmo, não fale mal do outro. Pedro mente e diz, no último versículo que nós lemos, que não conhecia aquele Jesus, que há poucas horas atrás ele virou para ele e falou: sabe o quê? Eu dou a minha vida por ti. Quantas coisas nós prometemos a Deus? Lembre você, quantas coisas você prometeu a Deus? Quantas coisas você falou: Deus, eu vou fazer assim assado agora, Deus, eu vou fazer dessa maneira, e nós não conseguimos. É uma mentira, é uma infidelidade. Não deixe que isso venha destruir a sua vida. Continuando, a primeira coisa é nós pensarmos, quando desconsideramos as palavras que saem da nossa boca, quando não analisamos aquilo que nós vamos falar, prometer, assumir. Como nós não fazemos isso? A segunda coisa que Pedro cai, irmão, ele chorou porque tinha o conceito muito elevado de si mesmo. Aí é uma coisa muito grave hoje em dia. É outra situação que, principalmente nessa nossa sociedade contemporânea, nesse mundo que vivemos hoje, principalmente dentro das igrejas, isso é muito comum. Ele caiu, ele se arrebentou, Pedro, porque ele tinha esse conceito elevado demais dele. Está explícito isso no texto, você veja. Ainda que todos traiam, eu não trairei. Olha, todo mundo ali, Deus pode te trair, mas eu não. Todo mundo pode ser errado contigo, Deus, mas eu não. Eu sou diferente. Dos discípulos, eu sou o mais fiel, eu sou o melhor. Olha só a visão que ele tem de si mesmo, irmão. Eu estou disposto a morrer por ti, Deus. Olha que visão que ele faz dele, sem ser essa visão. Pedro se via além do que ele era. Pedro se colocava além do que ele foi, do que ele representava, do que ele verdadeiramente era. Ele era em se ver como queria se ver, mas não como realmente ele era, como Deus o via. E quando nós não vemos nós mesmos como Deus nos vê, nós temos uma visão errada de nós mesmos, e nós conseguimos fazer com que nasça em nós uma mentira, nós nos transformamos em uma farsa, transformado pela nossa própria visão, e que nos faz cometer esse tipo de erro, onde a visão está totalmente descasada com a visão de Deus. A gente perde e a gente começa a se ver superior a todo mundo. Que momento da nossa vida nós vemos nós superiores aos outros? Por quê? O irmão que aceitou Jesus ontem não pode nos ensinar algo de Deus. A irmã Kelly vai falar assim: não, eu estudo a palavra já tem 10 anos, ou 15 anos, desde a época do meu pai, ele me ensinava a palavra. Agora, porque a irmã Cris aceitou Jesus ontem, ela só tem 1 ano de evangelho, como que ela vai me ensinar algo? Olha só a visão que pode ser gerada. Claro que é só um exemplo, né, irmã? Não faz essa visão de você. Mas veja a visão que nós começamos a fazer por nós mesmos, quando nós somos colocados em uma posição de destaque.
Pedro, muitas vezes, o diabo entrou na vida dele, para ele ter essa visão dele, quando Jesus fala assim, ó, sobre ti edificarei a minha igreja. Aí ele se enche. Quantas vezes você se enche no seu trabalho? Quantas vezes você se enche na sua família? Quantas vezes você se coloca em uma posição que não é tua? Quantas vezes você se vê como um superior que não tem nada de superior em você, para isso tudo? Então, irmãos, era como se Jesus, ele via Pedro de uma forma e Pedro se via de outro. Pedro, ele se via como um homem zarrão, né? Aquele homem grandão, aquele homem tal. Mas Pedro via ele como um fujão. Jesus. Pedro é Deus e isso. Jesus, ele estava já vendo ele ali como ele já via lá na frente o que ele ia fazer. Mas veja a visão dele como estava errada. Então, quando nós temos essa visão superior de nós mesmos, quando isso acontece? Quando nós somos tocados, irmãos, principalmente, sabe pelo quê? Pela soberba. A soberba, ela é um problema de visão, se você for reparar. A soberba é um problema que entra na nossa vida pela visão errada que nós temos. Então, não se enxerga e vê maior do que é. E vê o outro aquém do que é. Então, a soberba faz com que nós olhemos para os outros e vemos todos eles diminuídos, e olhemos para nós e nós nos engrandecemos. Então, olha para si mesmo e vê mais, e vê os outros sempre com menos. Acha que é melhor porque muitas vezes prega, acha que é melhor muitas vezes porque tem um diploma pendurado na sua sala, acha que é melhor porque entrou para a faculdade, agora você tem algo de muito, muito melhor que o outro. Acha melhor porque o seu trabalho é melhor que o outro, acha melhor porque o seu carro é melhor que o outro, se acha melhor porque você fala melhor ou entende melhor. Irmãos, veja a palavra do Senhor, voltando aqui para o contexto bíblico. Quantas pessoas conhecem a palavra de trás para frente, quantas pessoas dão aula, quantas pessoas conhecem de forma maravilhosa a palavra, mas não vivem nada. E quantas pessoas não conhece quase nada, mas o pouquinho que conhece vive tudo? O que é melhor para nós? Aquele que conhece tudo e não vive nada, ou aquele que conhece pouco e vive esse pouco? Quem é que é melhor para Deus? Quem que é maior para Deus? Quem que dá mais exemplo para Deus? Veja, irmãos, nossos pais. Meu pai sustentou a família toda, 7. Saiu do Ceará com a minha mãe, sem estudo. Teve os segunda série, até hoje, segunda série do ensino fundamental, sabe ler e escrever o básico, sustentou a família toda, trabalhando em obra, carregando muitas coisas, pegando no pesado, depois mexendo com comércio, até hoje tem uma vendinha de tempero lá na feira do Bandeirante. Sustentou 7, desses 7, todos estão criados e se sustentando. Agora veja, como foi difícil ele sustentar 7, criar os 7 trabalhando dessa maneira. Agora eu sustento a Kaliane e a Kate, dou o melhor para elas. E eu me acho melhor que meu pai, porque hoje eu tenho faculdade. Eu me acho melhor que meu pai, porque hoje eu tenho uma condição melhor que a dele. Quem que ralou mais para poder criar 7? Quem que mesmo sem instrução conseguiu fazer das tripas coração e formar 7 e deixar 7 encaminhados? E eu vou muitas vezes deixar que a soberba entre no meu coração, vou falar assim, não, eu sou melhor, porque eu estou formado, eu alcancei mais que meu pai, eu fiz mais que isso, eu fiz mais que aquilo. Na verdade, Deus olha lá de cima e fala assim, olha, ele teve muito mais dificuldade, ele fez muito mais que você, porque ele teve muito menos. A soberba faz com que a vida, muitas vezes, fácil que nós recebemos dos nossos pais, de pessoas, da igreja. Veja a igreja de hoje, irmão, você tem a liberdade de entrar aqui e ouvir a palavra, você tem a liberdade de ouvir a palavra dessa maneira, mas os nossos antepassados, eles passaram tanta luta para poder levar a palavra, se ouvir a palavra com muita dificuldade, pois às vezes era muito difícil, e mesmo assim eles eram muito fiéis, e tinham um amor muito maior que o nosso. A soberba, irmãos, ela acaba com as nossas vidas.
É muito mais fácil convencer o outro que é menor do que eu veja realmente como eu sou. Então eu convenço o outro. Quem tem a soberba, ele sempre vai te convencer que você é menor. Quem está do lado dele é menor, é pior, é ruim, e sempre vai se colocar em um degrau acima para poder se achar. Isso é uma falta de maturidade, uma falta de discernimento, uma falta de humildade tão grande, ao ponto de começar a descredenciar o outro para poder me ver melhor. Começar a descredenciar o que está do meu lado para poder me achar melhor. A Marisa trabalhou com uma pessoa que era muito complicado, e eu ajudei muito. E por não ter um nível superior, e por se achar muitas vezes ofendido ou ameaçado por outras pessoas que tinha, sabe o que acontece? Não aceitava que ninguém fosse trabalhar, se não que tivesse um curso superior. Todo mundo tinha que ser igual ou pior que ele, porque era algo que ninguém podia chegar próximo e falar assim: olha, eu sei disso, eu sei daquilo e eu não sei. Olha, aquela pessoa faz isso melhor que eu, mas eu não posso estar com uma pessoa assim. Imagina eu na igreja, irmão, falar: não, quem vai pregar é só o pastor. Irmã Kelly não vai pregar mais, porque ela pregou muito bem. Então, olha, a partir de hoje, irmã Kelly, melhor você ficar no banco, vai me ofuscar. Imagina. A irmã Cris não pode fazer isso com as crianças, porque faz melhor que eu. O pastor Eliseu não pode dirigir o culto, porque dirigiu melhor que eu. Imagina, isso é uma soberba que entra na nossa vida e que começa a descredenciar todo mundo que está ao nosso lado para nos fazer importantes, para nos fazer melhor. Veja que doença que é na visão que entra na pessoa. Pedro tinha essa doença, entrou nele. Ele começa a falar: olha, o outro lá pode te trair, o outro pode te esquecer, Deus, mas eu? Quando nós olhamos para nós mesmos e falamos eu, de forma alguma. Eu mandei uma mensagem para a igreja essa madrugada, uns dois dias atrás, reconhecendo os erros. Eu falei algo muito duro para a Marisa, eu tratei meu pai de uma maneira errada, eu ignorei minha filha de uma maneira errada também. Isso tudo na mesma semana, e que me trouxe uma visão de quem eu sou. E que numa madrugada eu me sofri com aquilo. Eu sabia que eu sou tão errado, tão falho. E me envergonhei de mim mesmo. E pedi perdão para Deus naquele momento. Se nós não tivermos a capacidade de enxergar quem nós somos, com os nossos erros, nossos defeitos, nós vamos começar a deixar que a soberba entre em nós, que nós nos coloquemos em uma posição que não é nossa, e que aí a desgraça na nossa vida está anunciada, a desgraça no nosso trabalho está anunciada, a desgraça na nossa família está anunciada, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades. Então, irmão, é muito mais fácil eu descredenciar todo mundo para me achar melhor. Mas isso é o quê? É uma questão de imaturidade. O que é imaturidade? O imaturo, irmãos, ele não sabe. O maduro, ele também não sabe. Só que o imaturo, ele não sabe e pensa que sabe. O maduro, ele não sabe e sabe que não sabe. Vendo a diferençazinha? Pouca. Quando eu sou imaturo e deixo a soberba entrar na minha vida, mesmo que eu não saiba, eu fico imaginando. Hoje em dia nós estamos vendo uma geração, fico preocupado com a minha filha, uma geração formada por Facebook, onde você lê ali, irmã Ju, uma frase no Facebook, e você se forma em doutorado em várias áreas. E você entra para discutir algo profundo com uma frase que você leu no Facebook. Você cita Nietzsche, você cita Platão, você cita tantos pensadores por uma frase. Aquilo ali você nem conhece a obra dele, você nunca leu um livro. Isso é uma geração rasa, onde a imaturidade ela é latente, irmãos. Ela está assim na nossa pele. São pessoas que entram para discutir economia de forma profunda, nunca se formou em economia, não sabe nem como é que a economia funciona, mas lê uma frase. E aí eu sou doutor, sou doutora, agora eu tenho propriedade
para poder fazer esses comentários e entrar nessa... Irmãos, é triste isso. Mas é o quê? Uma imaturidade. O maduro não. Ele sabe que não sabe e reconhece que não sabe. Então, por isso crescer, irmãos, ele precisa, esse crescimento ele precisa da maturidade para a soberba não entrar na nossa vida. Porque o crescimento, ele não é interrompido, o ciclo dele, quando nós reconhecemos que não sabemos. Porque quando você reconhece que não sabe, o que acontece na sua vida? Alguém vai te ensinar. Senta aqui, cara, você não sabe disso? Tá, vou te ensinar, é assim e assado. Não, eu não sei, mas eu sei. Eu não posso demonstrar que eu não sei, porque eu vou ser fraco. Eu não posso falar que eu não sei, porque vai ser feio. Eu canso de irmãos chegar para mim no final do grupo e falar: pastor, quero conversar com o senhor. E às vezes já vem aqueles irmãos que eles tiram aquilo da palavra, às vezes é uma coisa bem lá no fundo. Quem foi o cunhado, a sogra de não sei o quem, de que falou daquela palavra para Pedro em tal momento. Eu falei: irmão, não sei não. Ué, pastor, mas o senhor pastor? Eu falei: mas a pessoa já decorou aquilo ali, já foi lá e viu tudo, né? Eu falei: irmão, quem que eu vou saber? Não sei nem direito quem é Pedro. Estou tentando ainda conhecer Pedro direito. Você vem com a cunhada da sogra do não sei do que, do Pedro. Pelo amor de Deus. Nós precisamos ter essa humildade de falar assim: eu não sei. Porque quando a gente fala não sei, a gente não interrompe o ciclo do crescimento e alguém vai nos ensinar. Então quem sabe vai aparecer eu sei. E geralmente quem sabe não se mostra que sabe. Geralmente quem sabe você descobre no meio. Porque quem sabe geralmente e tem humildade não aparece falando que sabe. Sempre desconfia aqueles que sabem de tudo, viu, irmãos? Sempre desconfia aquele que levanta, sabe de tudo, em tudo, sabe? E nós como pais e mães, nós precisamos ter esse conhecimento, essa maturidade no nosso lar, até mesmo para passar para os nossos filhos essa impressão correta do que é aprender. Eles precisam saber que nós estamos em um processo de aprendizado. A gente não terminou, a gente vai morrer aprendendo nessa vida. Então, impressionante como nós vemos hoje crianças de 15, 16 anos, que sabem de tudo. Discute com o pai e com a mãe, fala assim: olha, não, pastor, dizer não. Aí a Júlia chega lá: não, sei de tudo, pai. Já é assim, assim. Imagina se fosse assim. E essa geração sabe de tudo. Então, irmão, a soberba nos impede de crescer. Veja que Pedro, quando ele se coloca dessa maneira, ele impede que a fidelidade na vida dele venha. Quem dá o crescimento? Quem é, irmãos? A palavra diz: o crescimento quem dá é Deus. Nós podemos nos esforçar, mas o crescimento vem dele. Quando me vejo grande, mentindo para mim mesmo, Deus não entra. E o crescimento que vem dele não entra na minha vida, e eu paro de crescer. Quando eu começo a mentir para mim mesmo, que eu sou grande, e me coloco em uma posição de grande, é uma mentira. Quem está do meu lado é o diabo, não Deus. E aí eu falo: pai, Deus, não quero que tu traga o crescimento na minha vida. Por isso que nós vemos pessoas, ontem nós falamos, homem ao máximo, né? Falamos sobre maturidade, imaturidade. Falamos que tem pessoas que o tempo passa, se tornam adultos, velhos, mas continuam crianças. Por quê? Não têm a humildade de aceitar que não sabem, para poder ser ensinados e ter um crescimento em suas vidas. Quando a soberba alcança, a fidelidade acaba. A soberba sempre precede o quê? A queda. Você pode ver. Ninguém pense de si mesmo superior do que realmente é, irmãos. Se o outro de que me leva a eu levar a adoração para mim, se o outro é algo que eu busco nele, adoração em mim, irmãos, é muito errado, porque a adoração não pode vir de mim mesmo, eu me levantando, eu me colocando no pedestal, mas sim, tem que ser reconhecida por Deus e pelos outros. Eu sempre dei esse exemplo, de a pessoa que chega, vamos supor que aqui a gente tenha 4 cadeiras aqui vermelhas, aqui na frente, bonitas, aquelas poltronas que são confortáveis, que são até maravilhosas, 4 lugares, no meio de mais de 100 lugares que tem igreja, juntando lá de cima. Esses 4 lugares, se chega alguém na igreja e fala assim: olha, tem 4 lugares separados ali, sabe de uma coisa? Eu vou sentar lá,
porque é bom, vou sentar lá, mas nitidamente dá para reparar e ver que estão separados aqueles lugares. Corre o risco, sabe de quê? Alguém falar assim, olha, irmão Vinícius, esse lugar aí está reservado para o diácono Wilber. O senhor pode levantar, por favor, sentar ali atrás? Olha só a vergonha que a pessoa passa. Aí o diácono Wilber já sabia ou suspeitava que queriam separar lugar para ele. Ele vê os lugares separados, só que aí ele vai lá e senta lá atrás. Sabe o que vai acontecer? Por favor, diácono Wilber, tome aqui esse assento. Esse lugar foi separado para você. Olha só a mensagem que é passada. Um se coloca na posição que não é dele. Outro se coloca na posição inferior que era dele. O que Deus faz? Ele faz assim, aquele que se humilha, ele exalta. E quando a exaltação vem de Deus, ninguém precisa abrir a boca para se exaltar. O próprio Deus faz com que as suas obras sejam elevadas e os homens digam, através da sua vida, que Deus é louvado na sua vida. Amém? Então, irmãos, a glória do homem íntegro está na sua consciência e não na boca dos outros. Vou repetir. A glória do homem íntegro está na sua consciência e não na boca dos outros. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos parar de querer glória dos outros. Nós precisamos parar de achar. Nós, como ministramos a palavra, nós ficamos muito felizes quando alguém chega e fala assim, que palavra abençoada, falou comigo, como não sei o quê. No início eu lembro que eu ficava muito, assim, quando fui consagrado a presbítero na Assembleia de Deus e pregava de vez em quando. E quando eu pregava, a primeira coisa que eu queria perguntar para todo mundo, como é que foi a palavra? Como é que foi a palavra? O que você achou? E que não sei o quê. Olha só, eu querendo saber o que as pessoas acharam, porque para mim, às vezes, não importava muito o que realmente tinha sido, mas se a pessoa fala assim, não, foi uma benção, foi não sei o quê. Hoje em dia, não, tem a minha consciência. Quando eu acho que eu falei alguma coisa, alguma besteira, né, citei Michael Jackson, aí o pastor vai ser criticado, né, vem com a blusa de padre, cita Michael Jackson, aí imagina como é que pode. E aí, quando eu cito uma coisa ou outra assim, às vezes eu pergunto a Marissa, como é que foi? Foi muito assim não, foi assim não. Às vezes eu falo com a irmã Kelly, né? E não passei do limite nisso não foi assim, assado. Aí é para me corrigir, mas não para poder ter mais aquilo que eu tinha no passado. A aprovação do povo. A aprovação virá de Deus na sua e na minha vida. E a maneira mais convicta que eu tenho de saber que Deus está usando minha vida como um instrumento para alcançar as vidas, é quando eu vejo uma família sendo restaurada, quando eu vejo um testemunho, quando eu entro no lar, a pessoa fala, pastor, como ontem nós tivemos um aniversário, onde a pessoa falou, a minha vida, a minha família, isso perante muitas pessoas que ali estavam, tinha umas 150 pessoas, falou, a minha vida, a minha família tem abençoado, através das palavras que eu tenho escutado na igreja de Nova Vida no Entre Lagos. Eu não pedi para ouvir aquilo, eu nem sabia que ia ouvir aquilo, mas aquilo é a constatação de que a palavra que tem sido ministrada aqui está chegando e transformando as vidas. A exaltação do teu trabalho virá de Deus. A exaltação do teu ministério na tua casa, como pai, como mãe, virá de Deus. A exaltação no teu trabalho, que às vezes você acha que ninguém está vendo nada, mas você está de forma íntegra, fazendo tua obrigação, fazendo tudo aquilo que te passam de maneira excelente e muito cuidadosa, virá por Deus e através dos outros. Você não precisa se colocar num local que não é teu. Amém? E último, irmãos. Então, primeiro, Pedro, ele não conseguiu ser fiel, porque ele desconsiderou as palavras que preferia na sua boca. Segundo, Pedro, ele não conseguiu ser fiel, caiu, chorou, se machucou, ele acabou da maneira que acabou nesse dia, porque ele tinha um conceito muito elevado de si mesmo. E por último, Pedro, ele perdeu a noção dos valores do reino de Deus na sua vida. Como, pastor? Veja o que diz em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Seja o que tem que ser,
que todas as coisas eu te dou. Deus diz assim. Nós precisamos nos preocuparmos com o nosso ser, não com as coisas materiais. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que é eterno, não com as coisas deste mundo. E Deus está dizendo o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus, o ser verdadeiro, o nosso ser real, a nossa vida, o nosso relacionamento, o nosso coração com Deus, o ser que vai subir para o céu. Se preocupe com Ele, que Deus vai prover naquilo que você precisar as coisas que são deste mundo. Nós temos vivido isso na nossa família. Eu louvo a Deus pela nossa família. E ontem eu estava conversando com uma pessoa e falava assim: olha, o segredo de tudo é nós não abandonarmos a Deus e aquilo que Ele nos confiou. Ser fiéis. Sermos fiéis a Deus. Continuar com a nossa fidelidade. Na hora de escolher, buscai primeiro aquilo que é ser, aquilo que é nosso, aquilo que está no ser. E que Deus vai se preocupar, e que Deus vai providenciar, e que Deus vai cuidar daquilo que é coisa, daquilo que é material, daquilo que você precisa para manter o seu ser. Corra atrás do ser, que todas as coisas o teu Deus te dará. Amém? E Pedro, ele se preocupa com coisas, ele se preocupava com coisas diferentes. Veja o que diz em Salmo 139, 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja que em Salmos 139 está dizendo o seguinte, irmão: antes de você ser, Ele já pensava em você. Antes mesmo de você vir ao mundo, Ele já tinha escolhido quem você seria e como você seria. Isso nos mostra que nós não somos qualquer um, nós precisamos pensar no ser que nós somos. Pedro, quando nega Jesus, ele tinha medo da morte naquele momento, ele tinha medo de como seria taxado, ele tinha medo de como seria, o que aconteceria com ele naquele momento, mas ele não se preocupou com o seu ser, que o seu ser era um ser infinito, que o Deus com o qual ele servia pregava para ele o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Mas ele estava preocupado com este mundo, porque se ele pensa no mundo que Deus pregou para ele, ensinou ele o tempo inteiro, ele não teria sido infiel, ele não teria negado a Deus. Muitas vezes nós estamos diante de um mundo que prega o contrário. Muitas vezes nós estamos diante de um mundo que mostra o contrário. E muitas vezes nós nos levantarmos contra esse mundo, irmão. É difícil. É complicado. Deus, Ele está te dizendo que Ele te conhece desde a essência. Ele sabe quem você era antes mesmo de você ser gerado. Ele já conhecia o seu íntimo, Ele já conhecia você. Ele já tinha determinado, escrito em seu livro você. Existe um ser que é muito mais importante que as dívidas que você tem, que os problemas que você tem, que as doenças que te vieram nesse corpo humano que vai perecer. Existe um ser dentro de você que é superior a tudo isso e que precisa ser considerado, e que precisa ser colocado no lugar, e que precisa ser visto, que infelizmente muitos nem veem. Não conseguem enxergar o ser. O Salmo 139, 16 diz, eu vou repetir para você não esquecer: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Sabe essa luta que você está passando? Sabe essa prova que você está hoje? Sabe essa tristeza que te invadiu? Teu Deus já sabia. E hoje Ele vem te dizer que você precisa considerar esse ser, colocar ele no lugar. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro este ser maravilhoso que Ele criou. Não se preocupe com mais nada, pois o outro Ele vai fazer. Faça aquilo que está ao teu alcance. Busque com as tuas forças, mas sempre na hora de escolher entre o ser humano que é carente de
pão, de água, de coisas mundanas. De coisas mundanas não, de coisas materiais. E o ser que é carente de um cuidado espiritual, de um abraço de um Deus maravilhoso, de um ser que vai morar com Ele na eternidade. Você, na hora de escolher entre um e outro, buscai primeiro o reino de Deus, o ser que Ele falou no Salmo 139, o ser que Ele já tinha determinado. Muitas vezes nós esquecemos isso, irmãos. Ele pensou e pensa em você sempre, e quer que você continue no caminho da salvação. Esse Deus que falou contigo, que te escolheu, que te separou, Ele não te abandonou. Amém? Se coloque em pé. Nós terminamos essa palavra, irmãos, falando o seguinte: no caminho da felicidade, que é o caminho da fidelidade, sempre valerá a pena continuar neste caminho. O convite que Deus te faz nesta manhã, depois desse estudo, falando sobre por que Pedro não se manteve fiel, por que Pedro tropeçou na sua fidelidade, em um exemplo muito claro e tão conhecido por todos nós, quando ele nega o nosso Senhor 3 vezes no mesmo dia. O desafio que hoje Deus te faz é o seguinte: volte para o caminho da fidelidade. Tome cuidado. Tome cuidado. O Deus que você serve, que Ele possa te dar a bênção de permanecer no caminho dessa fidelidade. Que se hoje andava de altos e baixos, você possa olhar para você, para a sua família, que você possa reunir os seus familiares, como chefe da sua casa, como mulher sábia. Você falar: hoje nós precisamos mudar o caminho da nossa vida. Nós precisamos voltar para o caminho da fidelidade. Hoje eu consigo identificar o que eu estou errando. Hoje eu consigo identificar onde eu coloquei todos nós em um caminho errado. E a partir de hoje eu quero voltar para o caminho da fidelidade. Vale a pena. E Deus vai te honrar quando você tomar essa decisão. Então, irmãos, primeiro, cuidado com a língua. Volte atrás, peça perdão, ainda há tempo, de todas as palavras malignas e os palavrões que você soltou na sua boca. Que você faça um compromisso com Deus e seja fiel a esse compromisso, de não deixar que a tua boca habite mais palavras que não edificam. Deus já nos ensina a trazer a memória, ao coração, para que saia da nossa boca coisas boas. Deus fala, né, tem até aquele hino muito conhecido da Batista da Lagoinha que diz, né, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar na sua fidelidade. Eu descanso em ti. Veja só que lindo. Traga à memória coisas boas que vai sair da tua boca, não palavrões, mas sim palavras de bênção. Quando for xingar alguém, chama de incircunciso, fariseu, amalequita, né? Não deixe mais. Segundo, não se veja mais como não é, seja humilde. E se veja que tudo vem de Deus na sua vida. Nada que você tem e alcançou hoje cabe a você, é graças a você, porque a misericórdia do Pai Todo-Poderoso veio sobre a sua vida e te deu tudo que você tem. Nunca nós podemos nos encher daquilo que não é nosso, pois tudo que nós fazemos é para a glória dele e veio dele. Não vamos nos colocar na posição que não é nossa, pois se for assim, quando você subir na gilete, você já vai estar querendo pisar nos outros.
E por último, irmãos, não perca os valores do reino. Primeiro é o reino. Em tudo mais, Ele te dará e você receberá a unção. Vou até brincar aqui, né? A unção do seu boneco, você lembra? Seu boneco, o que seu boneco falava? Aí você vai para a galera, né? Agradecido ao Senhor, regozijando no Senhor e abençoado pelo seu Deus, amém? É o que eu profetizo, essa palavra hoje na sua vida e na minha vida. Senhor Jesus, meu Pai, a Tua palavra foi ministrada, de como permanecermos fiéis, meu Pai, a um Deus poderoso, onde, Senhor Jesus, a fidelidade faz parte, Senhor Jesus, e é um dos pilares fundamentais da nossa vida contigo, consequentemente da nossa felicidade em todas as áreas da nossa vida. Se manter fiel a Ti, meu Pai, independente daquilo que nos aconteça, se manter fiel a Ti, independente da nossa situação social, se manter fiel a Ti, fiéis a Ti, independente, meu Pai, das nossas condições psíquicas, se permanecer fiel a Ti, independente da nossa condição, meu Pai, Senhor Jesus, meu Pai, física, Senhor Jesus, permanecer fiel a Ti, meu Pai, independente da nossa condição financeira, permanecer fiel a Ti, independente de tudo aquilo que possa vir sobre nós, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, aprendermos com Pedro de como não se fazer, meu Pai, e não ser como ele fez, e não nos colocar na posição que ele se colocou, porque senão, meu Pai, nós vamos ficar, meu Pai, Senhor Jesus, o tempo inteiro negando o Teu nome, negando o Senhor, e principalmente negando, meu Pai, com a nossa vida, com o nosso exemplo, com o Evangelho, meu Pai, Senhor Jesus, falso que muitas vezes entra em nós, que nós não possamos mentir para nós mesmos. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos aqui, abençoo as famílias aqui representadas, meu Pai, que nós possamos ter a fidelidade contigo, de hoje à noite também estarmos aqui com a nossa família, com a nossa casa, que nós possamos chegar aqui, meu Pai, antes mesmo do culto começar, para nos prepararmos para o receber mais de Ti, para termos responsabilidade em conduzir a nossa casa, a nossa família, num caminho de vida, num caminho de fidelidade ao Teu nome, e é o que eu profetizo na vida de cada um, que a bênção do céu possa endireitar todas as áreas da vida dos meus irmãos. Eu creio, meu Pai, num Deus que restaura, num Deus que traz à existência aquilo que é bênção na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que toda igreja diga, adore a Deus, é o Rei. Dê as mãos, através dos corredores. É o poder tua, é agora, para sempre, amém, pois Teu é o reino, Teu é o poder tua, é agora, para sempre, Nós Te agradecemos por este culto, meu Pai, que Tu possa nos levar em paz para as nossas casas, nos dá uma tarde maravilhosa, meu Pai, e um culto à noite debaixo da Tua graça, onde receberemos mais uma porção da Tua palavra, e estarmos aqui, meu Pai, nos alegrando, meu Pai, em comunhão com nossos irmãos, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga, estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Que toda a igreja diga, está terminado em nome de Jesus. Dê um abraço no teu irmão e profetiza uma vida de fidelidade em nome de Jesus.